Olá, o Jornal Universidade traz um resumo das principais notícias da UFPB. Confira os destaques. Primeira edição da Olimpíada Brasileira de Educação Financeira premia vencedores paraibanos. O UFPB instala Comitê de Políticas de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Ciclo de palestras ensina mulheres empreendedoras como abrir e manter o próprio negócio. Reitora da UFPB reúne-se com viúva de Celso Furtado para planejar comemorações de 100 anos do nascimento do economista paraibano. Agora, no Jornal Universidade. Autismo e rede de apoio, vulnerabilidade no consumo e soluções. Este foi o tema de uma mesa redonda que ocorreu no último dia 25, organizada por um grupo de alunos do Programa de Pós-Graduação em Administração da UFPB. O evento abordou as dificuldades enfrentadas pelos autistas nas relações de consumo, apresentando soluções para amenizar as adversidades encontradas numa sociedade que ainda não está preparada para a inclusão de todos. Educação financeira para toda a vida. Este é o nome de um projeto de extensão da UFPB que deu origem a uma Olimpíada Paraibana de Educação Financeira e, a partir de 2019, reuniu competidores de 14 estados para a primeira Olimpíada Brasileira de Educação Financeira. Esta é uma história de um projeto do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFPB que vem ganhando o Brasil por meio de uma Olimpíada do Conhecimento. Acompanhe agora como foi a solenidade de premiação dos vencedores. O auditório do prédio da reitoria da UFPB foi o local escolhido para a premiação dos vencedores da terceira Olimpíada Paraibana de Educação Financeira e dos paraibanos que competiram na primeira Olimpíada Brasileira de Educação Financeira. A ideia de realizar uma Olimpíada Nacional nesta área do conhecimento teve origem no projeto de extensão Educação Financeira para toda a Vida, idealizado há alguns anos pelo professor da UFPB, o Ener Lucena. Para ele, a Olimpíada é uma proposta um tanto desafiadora. Hoje nós podemos dizer, a UFPB é pioneira na primeira Olimpíada Brasileira de Educação Financeira. Hoje nós contamos com 22 estados da nossa federação participando ativamente do projeto, né? Nós tivemos cerca de 38 mil alunos inscritos, onde temos a culminância hoje com a premiação de 41 medalhas aqui da Paraíba. Do total de 71 em todo o Brasil, nós fomos um dos agraciados com 41 medalhas. O projeto Educação Financeira para toda a Vida tem o propósito de educar crianças e adolescentes para o consumo racional de recursos financeiros. A gente vê que nós estamos num país que sofre com o autoconsumismo, né? Tem sérios problemas com questões de juros, né? E empréstimos, e aí a gente viu, através desse projeto, uma forma de começar a educar os adultos do amanhã. A realização de uma Olimpíada a nível nacional lança o projeto de extensão de educação financeira da UFPB a um outro patamar, tornando-o conhecido em todo o país. E no próximo ano já temos já interesse da Argentina, em Córdoba, para fazer uma Olimpíada a nível da América do Sul. Então, é a universidade passando dos seus muros, ultrapassando as fronteiras do Brasil. Arthur Pereira Toledo tem 10 anos de idade e foi um dos premiados durante a cerimônia. Ele diz o que aprendeu depois que começou a ter aulas sobre educação financeira. Eu aprendi a pensar mais antes de gastar meu dinheiro, a economizar. E o pequeno Arthur já demonstrou em casa o valor do consumo consciente de bens e produtos. Ele antes, toda vez que saía, ele queria comprar alguma coisa e agora ele pensa, mãe, ó, a gente não pode levar tudo que a gente vê. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, inauguração do Comitê de Políticas de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres marca a abertura do terceiro seminário Mulheres e Universidade. Mulheres que desejam abrir o próprio negócio participam de ciclo de palestras que ensinam como empreender. O Jornal Universidade volta daqui a pouco.
No último dia 25, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, a Universidade Federal da Paraíba inaugurou um comitê de políticas de prevenção e enfrentamento às agressões sofridas por mulheres dentro e fora de casa. A solenidade que marcou a instalação do COMU, o Comitê de Políticas de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, ocorreu dentro da cerimônia de abertura do 3º Seminário Mulheres e Universidade. A UFPB é uma das primeiras instituições de ensino superior do país a implantar um órgão de políticas de prevenção e combate à violência contra a mulher. É uma ação institucional, é um anseio da comunidade universitária que se concretiza hoje. Tem o apoio da PRAC, a qual está vinculado, e todo o apoio da gestão. De fato, é preciso combater e enfrentar a violência da mulher em todos os níveis. A COMU tem como proposta trabalhar em 3 frentes, né? A primeira frente é a de prevenção, né? Que a gente inibe a violência, a gente previne a violência a partir da informação, do diálogo, desconstruindo preconceitos, desconstruindo estereótipos relacionados às mulheres, né? Relacionados às mulheres. A segunda frente é o de atendimento e acolhimento, então a gente atende, acolhe, escuta de forma humanizada as mulheres em situação de violência e faz os encaminhamentos para os serviços que vão protegê-la, que vão cuidar das demandas que elas têm. E o terceiro é o setor de enfrentamento. Então a COMU ela é responsável por notificar as denúncias de violação de direitos humanos das mulheres aqui, no caso das violências, e também de monitorar os processos administrativos que apuram as violências cometidas contra as mulheres aqui. O COMU contará com coordenação, vice-coordenação e conselho gestor, composto por mulheres representantes das classes de professoras, servidoras técnico-administrativas e alunas da UFPB. O papel do conselheiro nesse comitê é o comitê gestor. Nós estamos lá para ajudar a implementação das políticas e formular juntamente com a COMU as políticas para o enfrentamento à violência e todo o objetivo da COMU ser efetivado. O comitê surge como mais um órgão de apoio à rede de atendimento à mulher em situação de violência e um fórum para discutir e sugerir propostas de políticas públicas a instituições de governo que estão unidas na causa da prevenção e do enfrentamento a agressões cometidas contra as mulheres. Nós temos que nos unir, nos juntar, para que a gente possa fomentar essas políticas, mas de uma forma duradoura, de uma forma permanente, né? Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, o número de feminicídios na Paraíba cresceu 53,5% de 2017 a 2018. A secretária estadual da Mulher e da Diversidade Humana explica o porquê desta variação. Isso não é só na Paraíba, não é? É no Brasil todo, e eu acredito que isso está relacionado com todo um movimento que acompanha de conjuntura no nosso país, de crescimento, de incentivo às violências, né? A gente tem um momento em que, por exemplo, existe toda uma discussão sobre o uso de armas, sobre as práticas violentas e um movimento também retrógrado, onde a gente vinha no processo de enfrentamento ao machismo, de enfrentamento ao racismo, com práticas sendo coibidas, com práticas sendo reprimidas, tanto no ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista social, e hoje a gente vê um processo muito difícil, inclusive de incentivo a essas práticas. Então acredito que está relacionado mais uma vez ao fenômeno do machismo no nosso país. Na última segunda-feira, pesquisadores e gestores da UFPB reuniram-se no auditório do Centro de Ciências Médicas no Campus 1 para a realização do primeiro workshop de internacionalização. O objetivo foi discutir melhorias nas instituições de ensino superior da Paraíba, a partir de acordos de cooperação com outras universidades do mundo, e avaliar o Programa Institucional de Internacionalização, o PRINT, que estimula a formação de redes de pesquisas internacionais com vistas a aprimorar a qualidade da produção acadêmica vinculada à pós-graduação. O programa oferece bolsas para alunos de pós-graduação nas mais de 80 universidades estrangeiras que já têm parceria com o UFPB. A abertura da Universidade Federal da Paraíba, das pesquisas realizadas na pós-graduação da Universidade Federal da Paraíba para o mundo. Naturalmente, essas pesquisas elas são
são transdisciplinares e interdisciplinares, né? São pesquisas transversais, né? Que abrangem vários cursos, são cursos que se conjugam, vários programas de pós-graduação que se conjugam dentro de projetos, também no sentido da abertura para as novas tecnologias, a inovação tecnológica, etc. A Universidade Federal da Paraíba é uma das 36 instituições que foram aprovadas no âmbito do Programa de Internacionalização fomentado pela CAPES. E isso tem atraído o interesse, tem atraído a atenção das instituições estrangeiras em relação à nossa instituição. Captar recursos do exterior hoje é mais do que necessário, né? É fundamental para a gente manter o nível das pesquisas na nossa instituição. Pesquisa não se faz com clarividências, com bola de cristal. Pesquisa se faz com investimentos, né? Investimentos perenes, investimentos constantes, né? E em áreas, enfim, onde a instituição tenha competência, tenha vocação para fazer pesquisa. A UFPB, em parceria com o Instituto Rede Mulher Empreendedora, promoveu um ciclo de palestras para a capacitação de mulheres que desejam garantir a independência financeira. Todas essas mulheres têm algo em comum, a vontade de serem donas do próprio negócio. O programa Ela Pode busca ajudá-las, guiando-as nas decisões a serem tomadas durante o processo de realização de cada sonho. O programa é uma parceria da Rede Mulher Empreendedora do Instituto com o Google. O Google financia boa parte desse treinamento, né? Um treinamento, uma capacitação voltada só para mulheres. Nossa meta é atingir 135 mil mulheres, a grande maioria Nordeste e Norte, mulheres em vulnerabilidade, né? Em estado de vulnerabilidade, até 2021. Visando despertar cada vez mais o perfil empreendedor nas paraibanas, o programa promoveu uma capacitação gratuita na UFPB, reunindo mais de 70 participantes. Depois desse treinamento que é físico, né, que é presencial, a gente consegue seguir com uma capacitação online com as mulheres. A gente vai criando esses grupos de WhatsApp que acaba gerando redes, né, gigantescas. Além de cafés, que a gente chama Café com Empreendedora. Aí tem o fator da aceleradora, que também é um fator que age em todo o Brasil, uma aceleradora só de mulheres. Além de multiplicadora no programa, Maria dos Remédios é professora na UFPB e desenvolve o projeto de extensão Todas Podem. A gente está dando assessoria, tanto na parte de gestão, como a gente está no curso de gastronomia, a gente também tem, né, o conhecimento técnico na área de gastronomia, ou seja, a gente coloca, né, oficinas, disponibiliza oficinas também para que elas possam estar começando seus negócios, né? A gente coloca oficinas de pães, né, oficinas a gente tem uma oficina já agendada que é de conservas e geleias, ou seja, são oficinas que elas possam ter insumos fáceis e que possam já começar a vender os seus produtos no mercado. A maternidade é um dos fatores que acabam excluindo muitas mulheres do mercado de trabalho. Para Carolina, esse fator foi combustível para que decidisse abrir o próprio negócio. Dando continuidade ao trabalho da mãe, começou a empreender na área da culinária. Carolina viu na capacitação uma oportunidade para aprender a expandir e fortalecer o seu trabalho. A maternidade me trouxe o desafio de fazer algo em casa e ter tempo para cuidar do meu filho também. Então eu voltei a fazer algumas receitas de biscoitos que minha mãe fazia quando eu era criança e adolescente. Ela sustentou a casa durante muitos anos com isso. Então eu comecei a fazer os biscoitos e senti a necessidade de fazer algo que o meu filho pudesse comer, que fosse sem sal, sem açúcar, que não fosse processado. Então comecei a fazer algumas receitas de biscoitos, cupcakes, bolinhos e também brigadeiro e beijinho, sem açúcar, sem sal, sem transgênicos e sem farinha branca. E é nisso que eu estou trabalhando agora. Biscoitos, que qualquer pessoa pode comer, e também alimentos específicos para crianças e diabéticos. Como ainda não é um negócio formal, eu ainda não tenho um CNPJ, por exemplo, aqui eu vou ter todo o recurso para aprender o que eu preciso fazer, tanto para calcular o valor do meu produto, como também como atingir o cliente certo, né, da forma correta, e também como expandir a minha marca, fazer o meu negócio chegar mais longe do que ele já chegou.
Quando eu for passar essa informação para o grupo que eu quero atingir, que são as mulheres, então, querendo, de certa forma, isso vai fazer com que eu consiga agregar esse conhecimento e passar um conhecimento mais específico para elas e também, obviamente, crescer também como empreendedora, essa é a intenção. Além da capacitação, elas foram informadas que, por meio da Fundação Estadual de Apoio à Pesquisa, o governo também contribui, prestando auxílio àquelas que querem ser empreendedoras. O Estado, em nome da Secretaria de Ciência e Tecnologia e da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, nós estamos envolvidos lançando editais de fomento, né, que são editais de subvenção econômica. Hoje acabou de sair, dia 26 de novembro, o resultado do programa Centelha, a segunda fase, ou seja, é um projeto de subvenção econômica de recursos de até R$60 mil para pessoa física ou jurídica que tem uma ideia e quer empreender. Além disso, tem o programa Tecnova também, que são recursos de até R$300 mil, que vamos estar lançando o Tecnova 2 para quem já tem uma empresa e quer aprimorar um processo de produção ou um produto, lançar. E aí o Estado, através de parceria estadual e federal, contribui para ajudar essas empreendedoras e empreendedores. Vamos para mais um intervalo. A seguir, jornalista e escritora Rosa Freire da Aguiar encontra-se com a reitora da UFPB para elaborar detalhes de evento que homenageará o economista Celso Furtado. O Jornal Universidade volta já. Quem esteve recentemente na UFPB foi a viúva do economista paraibano Celso Furtado. A reitora Margarete Diniz recebeu a visita de Rosa Freire da Aguiar no gabinete da reitoria. A autora e jornalista Rosa Freire da Aguiar veio à UFPB para planejar com a reitora Margarete Diniz algumas homenagens alusivas ao centenário de Celso Furtado, que ocorrerão durante um evento sobre economia, programado para acontecer no ano que vem na UFPB. Celso Furtado, paraibano nascido em Pombal em 1920, é considerado um dos maiores economistas que o Brasil já teve. Ele ocupou importantes cargos de gestão em instituições públicas como a Sudene e o antigo BNDE. Foi ministro em 2 governos federais, embaixador do Brasil na Europa e membro da Comissão Econômica para a América Latina, um órgão das Nações Unidas. Também foi autor de obras que o tornaram conhecido nacional e internacionalmente e o conduziram à Academia Brasileira de Letras, a exemplo do livro Formação Econômica do Brasil. Uma comitiva com representantes do Conselho Regional de Economia da Paraíba também esteve presente na reunião com Rosa Freire da Aguiar, que lançou recentemente o livro Diários Intermitentes de Celso Furtado, no qual ela reúne apontamentos feitos pelo economista, morto em 2004, sobre as rotinas do dia a dia, vivências registradas entre os anos de 1937 e 2002. Eu coligi mais ou menos uns 40 e tantos cadernos, nos quais ele escrevia, raramente ele preenchia um caderno, ele escrevia 10, 15 páginas, parava e pulava para outro caderno. Eu consegui reunir todo esse material. E o desafio, porque quando você entra num diário, é sempre uma coisa muito íntima, né? Então eu fui, digamos, pé ante pé, sem saber o que eu ia encontrar, né? E o que eu encontrei foi um material que eu acho que reflete muito, é um reflexo da geração da geração dele, do país onde ele coube viver, dos lugares onde ele morou como exilado e trabalhando também na CEPAL. É um retrato de uma época, anos 50, 60, 70, por aí. Acho que é mais ou menos isso, quer dizer, e é muito interessante, a meu ver, para o leitor paraibano, porque foi aqui que ele começou a fazer os diários. Quer dizer, ele jovem, aluno do Liceu Paraibano, foi aqui que ele começou a escrever os diários, enfim. Então, eu acho que tem todo aquela como era João Pessoa no final dos anos 30, início dos 40, está tudo lá. Então, eu acho que vale a pena, é mais saboroso para um leitor paraibano, sem dúvida. A reitora descreveu o que representa a obra de Celso Furtado para o meio acadêmico. Celso Furtado, um economista, um paraibano, em especial um paraibano, que contou a história da economia e escreveu a história da economia para o Brasil e para o mundo.
Criou a SUDENE, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, fez ações imprescindíveis para o desenvolvimento desse país e merece toda a honraria e todo o nosso reconhecimento. O presidente do Conselho Regional de Economia da Paraíba enalteceu a contribuição de Celso Furtado para o desenvolvimento econômico do Brasil. Acho que o papel, né, e o que Celso Furtado fez em termos de proposta para a economia brasileira continua atual. Mesmo tendo já falecido há 15 anos, e mesmo alguns livros publicados, inclusive, na década passada, ou no século passado, continuam atualíssimos, né? Sendo, inclusive, referenciados, citados e adotados. O que marca muito o Celso Furtado é a preocupação dele não só com o país, mas, acima de tudo, com o Nordeste, que foi onde ele se dedicou, talvez, a maior parte do seu conhecimento, em termos de tirar o nosso Nordeste desse subdesenvolvimento. A viúva de Celso Furtado contou como ele era em família. Celso era uma pessoa muito reservada, era um sertanejo, né? Convém não esquecer. Ele era uma pessoa muito reservada na primeira enfim, abordagem, mas depois ele relaxava, digamos, e ele era muito simpático, muito afável, muito conversador, contava muita história e pensava esse país de manhã, de tarde, de noite, né? Uma vez eu brinquei na França que se eu tivesse que ter ciúme de alguém, eu teria do Brasil, entendeu? Era o único ciúme que eu poderia ser do Brasil. Mas agora, enfim, levando a sério, ele era uma pessoa muito intelectual, ele lia e escrevia praticamente o dia inteiro, dava aula quando tinha que dar aula, mas era uma pessoa muito afável, muito engraçada, era um encanto, assim, de convívio com o Celso, era muito fácil, foi um encanto esse convívio. A campanha Novembro Azul é um movimento mundial que acontece durante todo este mês para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. A doença é resultado de uma multiplicação descontrolada das células da próstata. Quanto mais cedo for identificado, maiores serão as chances de cura, pois o tratamento impede que essas células se espalhem para outros órgãos do corpo. O câncer de próstata, basicamente, precisa de 3 exames. É o toque retal, que é simples, barato. A instituição já tem um profissional, ele com experiência, ele consegue detectar boa parte dos tumores. O PSA, que é um exame de sangue simples, barato também, que pode ser feito em qualquer campanha, para detecção precoce do câncer de próstata. E, por fim, tem os exames mais sofisticados, né? O outro mais simples seria a ultrassonografia. Você com ultrassom, com toque, com PSA, 90% dos problemas estão resolvidos. A letalidade da doença faz com que a pessoa precise fazer esse exame periódico. A partir dos 40 anos, exames laboratoriais. A partir dos 45 anos, para quem tem história familiar, tio, avô, pai, que tiveram câncer de próstata, alguma pessoa ascendente seu. E para todo mundo depois de 50 anos. Se a pessoa deixar para vir fazer a sua prevenção, após aparecer sintomas, você só vai pegar doenças com estadiamento muito elevado. Praticamente você não vai curar mais ninguém. Os sintomas são basicamente o seguinte: você passa a urinar o jato mais fraco, muitas vezes sintomas como se fosse uma infecção urinária, ardência, sangramento na urina, você levanta várias vezes à noite, que é a nictúria, e, por fim, muita dor óssea na fase final da doença. Um filme produzido por meio de um projeto de extensão da UFPB está entre os selecionados para o Fest Aruanda 2019. O Coletivo Atuador existe há 3 anos como projeto de extensão de fluxo contínuo na Universidade Federal da Paraíba. Célia Farias explica como surgiu e quais as atividades desenvolvidas no coletivo. O coletivo surgiu em 2016, depois que um grupo de atores e atrizes fizeram 2 oficinas em paralelo, né, na intenção de se aperfeiçoar. E a gente percebeu que a gente tinha a característica de ser uma extensão. Primeiro porque a gente estava diretamente ligado à nossa formação aqui na universidade, aos nossos processos investigativos de pesquisa, e também porque o coletivo acabava abrangendo aí várias pessoas que não são da universidade, mas que estavam
tendo a oportunidade de entrar em contato com a linguagem, de exercitar a atuação. Além da atuação, outros profissionais, seja de direção, seja de fotografia, seja de roteiro, também participam eventualmente como convidados. Curta-metragens como o produzido pelo Coletivo Atuador fazem parte da mostra competitiva do Fest Aruanda. O festival é um dos mais conceituados festivais de cinema do Nordeste e acontece todos os anos aqui em João Pessoa. Paulo Felipe é um dos atores que estão no filme Bolha, selecionado para o 14º Fest Aruanda. Ele fala como foi escrever o filme e estar num festival desse porte. O filme sobre um grupo de atores que estão numa casa, né? E, enfim, acontecem alguns conflitos ali entre eles. E, enfim, esse é um gatilho para algumas situações. Escrevemos no Fest Aruanda e entrou. E acho que coroa esse trabalho que a gente desenvolveu ao longo desde a preparação, as gravações, enfim, é tudo. Né? Esta participante entrou no Coletivo Atuador este ano e fala como as atividades desenvolvidas ajudam na atuação. Embora eu já tenha uma formação na área de atuação, mas não era uma formação para câmera, né? Porque aqui a gente não tem um curso específico, vamos dizer assim. E eu, como atriz, eu sinto essa necessidade, essa vontade, esse desejo de estar próxima a essas pessoas, para entender como funciona, para aprender, para dividir, enfim. Aí o coletivo funciona dessa forma, porque a gente trabalha e a gente aprende um com o outro. O Jotão fica por aqui. Você pode acompanhar essa e outras edições do Jornal Universidade no canal da TV UFPB no YouTube. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.